Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós vamos hoje concluir esta série que tem procurado ajudar as pessoas. É a intenção do Espírito Santo que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. No dia a dia, a gente conhece algumas ferramentas que também são armas. Talvez a mais contundente seria a faca, que é uma ótima ferramenta, mas pode ser uma terrível arma. E o texto básico desta série nos convidou para fazer essa conversão. Diz o versículo 4 do capítulo 2 do livro do profeta Isaías. Ele julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos, e esses converterão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. E o versículo 5 diz o seguinte: vinde e andemos na luz do Senhor, ó casa de Jacó. E convertendo armas em ferramentas, nós trabalhamos nessas 16, com hoje, completando hoje 16 terças-feiras, as seguintes situações, as seguintes possíveis armas que devem ser convertidas, que devem ser transformadas em ferramentas. O tempo, a capacidade de nutrir sentimentos, dinheiro, comunicação verbal, memória, o sentido da visão, a Bíblia, as mãos, os pés, o livre-arbítrio, o poder de liderança, o apetite, o sofrimento, a atitude devocional, o testemunho, e hoje nós vamos trabalhar a idade. Idade é algo que pode ser entendido de uma maneira muito prática, Juventude é um estado de espírito. Só é velho aquele que perdeu a capacidade de amar. Mas isso tudo, se a idade for uma ferramenta. Então, vejam bem, o que é a idade? A idade é o tempo de vida decorrido desde o nascimento até uma determinada data tomada como referência. Então, você vai entender a duração de uma vida, é toda uma vida. Você vai ver que existe idade cronológica, idade biológica, idade psicológica e idade social. E essas faixas etárias, nós temos a primeira idade, dos 0 aos 20 anos, a segunda idade dos 21 aos 49 anos, a terceira idade dos 50 aos 77 anos, e a quarta idade, nem se falava nisso antigamente, na quarta idade, porque a expectativa de vida era muito baixa. Eu vi um jornal esses dias, um jornal velho, que uma matéria está dizendo uma velhinha de 42 anos. Eu fiquei abismado, Aí vi uma geriatra dizendo que em 30 a expectativa de vida era de 40 anos, em 1930. Então,
foi crescendo a expectativa de vida, foi crescendo. Hoje, nos estados em primeiro lugar, de Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo, os 3 estados, estamos muito próximos da expectativa de vida de 80 anos. Isso tem dado problemas, né, nos cálculos que foram feitos, principalmente na Previdência Social, na aposentadoria, até porque hoje o crescimento natural baixou demais, não nascem mais crianças, não temos mais pessoas entrando no mercado de trabalho e, pior de tudo, nós temos uma geração aí que não quer muito trabalhar, né? Nós temos a geração do quarto, que fica enfiada dentro do quarto, não quer trabalhar, consequentemente, não vai ser um cidadão pleno, completo, dentro do quarto, na contribuição. Existe um outro fenômeno que acontece, de que esse pessoal, essa galera que está chegando aí, não quer empregos de alto nível, com remuneração melhor, que é remuneração baixa. Se tem remuneração baixa, a contribuição na Previdência Social também é pequena. Então, dia a dia, os problemas do INSS aumentam. Mas nós não estamos aqui para trabalhar isso, não. Estamos aqui para trabalhar o quê? Idade. Existe um texto, e eu quero ler isso para vocês, em Jó, que fala de um jovem que ficou esperando. Antigamente, a gente ficava esperando. Aliás, até entre os velhos está sumindo aqueles velhos sábios. Vou conversar com um ancião lá, que ele sempre tem uma palavra sábia, equilibrada. Isso está desaparecendo. Por quê? Porque os velhinhos hoje estão aí na sua aposentadoria fazendo empréstimo consignado para os seus netos. Tem vários velhinhos aí que não conseguem ver a vida como um todo, conseguem ver na preocupação dos 35% da sua aposentadoria que estão lá ocupados com empréstimo consignado. Isso é lamentável. Então, vejam, existe uma situação, alguém está sendo provado, não entende que está sendo provado. É Jó. Ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele não sabia que existia um desafio de Deus ao inimigo, ao tentador, dizendo que Jó era fiel, obediente, e aí o tentador diz que ele era daquela maneira, ele tinha toda essa envergadura espiritual, essa postura de fidelidade, de equilíbrio, porque tinha tudo. Ele tinha muitos bens, ele tinha uma família linda e tinha saúde. E Deus, então, vai permitindo tocar em tudo que tinha, e de uma grande riqueza, de um grande patrimônio, ele fica sem nada, num primeiro momento. Depois ele ainda tem a família, e Deus permite que a família seja tocada, e o inimigo também tem essa autorização, essa permissão de Deus, e ele vai perdendo, perde todo o seu patrimônio, perde a sua família, só não perde a sua maravilhosa mulher, porque ela era realmente uma aliada do inimigo para ficar perturbando, atazanando a vida dele depois. E é bom lembrar que o inimigo teve, sim, a autorização para
para tocar na vida da mulher dele, mas ele não quis tocar. Então, veja, ele vai ficando sem aquilo que poderia ser chamado de ter e estar. Ele vai perdendo. Chega um certo momento, ele falou, mas ele ainda está com saúde. Pode tocar na saúde dele, vai da sola do pé até o alto da cabeça, uma chaga terrível, e ele fica nessa situação. Não tem com o que pagar, inclusive, para um fiel servo, um fiel companheiro dele, que fica lá por fidelidade com ele. Ele cheirava mal, ele estava com aquilo que nós conhecemos aqui no Brasil como fogo selvagem, que é uma doença autoimune, uma morte de células contínua, e o cheiro é forte. Eu já vi isso. Fui visitar um amigo no Hospital das Clínicas, orei por ele, inclusive, ele está bem. Ele não está totalmente curado, mas está bem melhor. A doença chama-se pênfico. Aí acontece isso tudo, aí vem aquelas maravilhas das amizades, né? 3 amigos vêm atazanar ele com palavras que, muitas vezes, é bom entendermos que ele faz os seus outros 2 companheiros, eles falam coisas que, em determinados contextos, são aplicáveis. Tanto que está lá no livro da Bíblia. Mas eles usavam um texto fora do contexto. Eles estavam usando um tipo de sabedoria totalmente inadequada para o que estava acontecendo, mostrando que aquilo tudo era realmente castigo de Deus e tantas outras coisas. Então, eles que tinham mais idade estavam falando de maneira indevida, desequilibrada, e aí o menino só está olhando. Eliú observa tudo o que está acontecendo, ou o que eles falam. E aí chega um certo ponto que ele não aguenta. Ele assume a liderança situacional e diz, olha só, Jó, ouve as minhas palavras e dá ouvidos, Jó 33, e dá ouvido a todas as minhas declarações. E aí ele diz algo que é muito forte, para que nós não tomemos muito tempo. Ele diz o seguinte, eu fiquei esperando que vocês falassem melhor do que eu. Dizia eu, isso está no capítulo 32. Eu pensava que a idade, capítulo 32, versículo 7, que a idade fale mais alto e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Todavia, o homem tem um espírito e o sopro todo-poderoso lhe dá entendimento. Não são os velhos que são os sábios, nem os anciãos os que entendem o que é correto. Por isso, atrevo-me a dizer, ouvi-me e eu também expressarei a minha opinião. Aguardei as vossas palavras, escutei as vossas considerações, enquanto buscáveis o que dizer. Eu vos prestava toda a minha atenção, mas nenhum de vós foi capaz de convencer Jó, nem de responder às suas dúvidas. Por isso, não faleis, encontramos sabedoria. Deus é quem pode derrubá-lo, e não o homem. Mas ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Eles estão perplexos e não têm mais o que responder. Faltam-lhe as palavras. Terei que esperar, pois eles não falam. Já pararam e não respondem mais. E aí você vai ver que alguém jovem
diz: fale os anos e a idade transmita conhecimento. Mas não apareceu. O que está acontecendo? A idade não está dando sabedoria para as pessoas. Foi nesse tempo, e a gente acredita que Jó tenha sido um contemporâneo, inclusive de Abraão. Foi nesse tempo. Mas, vejam, o que aconteceu naquele tempo, acontece hoje. A gente sabe que o critério do justo juiz é esse: a quem muito for dado, muito lhe será cobrado. Nós recebemos todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam. No livro de Lamentações diz: e elas são a causa de não sermos consumidos, as misericórdias do Senhor. Todo dia Deus dá um tempinho, uma nova chance. E esses dias vão se somando, e isso vai se transformando em idade. A experiência tem que chegar. Nós estamos recebendo de Deus todos os dias graça, misericórdia, força. O Senhor é o nosso pastor, de nada sentimos falta. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, não tememos mal algum, porque Ele está conosco. Todas essas coisas têm que trazer para nós o quê? Experiência. Tem que trazer sabedoria. No caso de Eliú, ele falou: eu fiquei aqui aguardando você, Elifase e os seus 2 companheiros aí falarem melhor. Mas como não saiu nada, eu sou obrigado a falar. Eu tenho menos idade do que vocês, mas eu vou falar. Isso nos faz lembrar aquilo que Paulo falou ao seu filho na fé, Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis no trato, na caridade. Enfim, de repente, Deus olha para nós e vai ver um Timóteo com condições de ser uma referência, e muitos outros lá que eram anciãos, dentro do ambiente da casa de Deus, não sendo assim uma ótima referência, não sendo uma boa referência. A idade tem que nos trazer realmente um crescimento. Como dissemos, juventude é um estado de espírito. Só é velho aquele que perdeu a capacidade de amar. Então, à medida que nós vamos crescendo, a nossa... eu estou crescendo assim em termos de experiência, de sabedoria, assim, aquilo que a gente chama de conhecer atalhos, de aprender vendo os outros apanharem, e não precisar apanhar, porque tem gente que aprende vendo os outros apanharem, e outros que só aprende apanhando. Agora, todos nós temos que apanhar, e na nossa idade hoje nós temos que estar melhor do que ontem, e amanhã teremos que estar melhores do que hoje. Isso tudo vai se somando e vai se chamando idade. E a pergunta é essa: a sua idade é uma ferramenta ou uma arma voltada contra você mesmo?
fale os anos, disse o Eliú, né? Dizia eu que a idade fale mais alto e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. O que você tem para apresentar com todos esses dias que Deus lhe deu? Todos os dias, como dissemos, Deus deu um cheque em branco para você. Assinou e deu o cheque em branco para você preencher. Deu uma folha para você fazer a sua história. E aí você tem que entender que Deus governa o mundo com dois critérios, o critério diretivo e o critério permissivo. E quem é inteligente trabalha no critério diretivo de Deus, onde Deus faz a história. Agora, aqueles que não são tão sábios entram só pelo critério permissivo, onde recebem de Deus a prerrogativa de fazer a sua história. O homem recebe a autorização para fazer a sua história, mas aí complicam tudo. Aí vai sair exatamente naquilo que lemos na própria palavra. Deus fez todas as coisas perfeitas, mas os homens buscaram muitas invenções. Os homens complicam. Que todos nós aprendamos nesse momento da nossa vida, olhar para trás, ver tudo, fazer um inventário. O que eu aprendi com tudo isso, com todo esse tempo de vida? O que eu aprendi? Quanto valor eu agreguei à minha existência e à existência daqueles que estão à minha volta? Que Deus nos dê a graça de falarmos sem pensar, sem medo de sermos felizes. A idade, para mim, é uma ferramenta. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Senhor, ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor,
promessas se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teu, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Minha vida eu te dou. Fale com Deus, você aí. Quanto tempo você tem de vida? Eu acho lindo algumas coisas que a gente vê as grandes referências que a Bíblia nos aponta, notadamente no Novo Testamento. A partir do momento que a pessoa tem uma noção de que temos a graça, a misericórdia de Deus se renovando a cada dia, que nós temos que honrar cada segundo, cada décimo de segundo e oferecer tudo para Deus, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Paulo. Você não olha para Pedro e não vê o Pedrão das negativas, não vê o Paulo perseguidor, você vê homens de Deus honrando o tempo que receberam de Deus, até o último instante. A gente sabe que todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa. E eles foram imortais até o momento, e honraram e deixaram grandes exemplos. O que a nossa idade está oferecendo? Que legado nós estamos deixando para essas gerações que vêm depois? Eu sou da Baby Boomer, tenho a X, a Y, a Z, e essa geração Millennials, não existe uma definição aí. Essa geração que daqui a alguns dias vai tomar conta do mercado de trabalho. A Z já está sendo, para muitos, uma decepção. Mas o que nós passamos? A Bíblia diz, uma geração falará a outra geração. Essa é a dinâmica de Deus. Então a nossa idade tem que ser ferramenta mesmo, para deixarmos um legado lindo.
para... As formas, elas estão mudando. A tecnologia avançou demais. Então, mas a essência é isso que a gente tem que passar. Essência de Deus. O temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Coisas lindas, o apego à palavra, a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tantas coisas lindas. Pais que estão terceirizando aquilo que chama-se educação para as escolas, quando nas escolas deveria parar somente trabalhar em cima de ensino, educação básica, educação elementar é com os pais. E os filhos estarem olhando e recebendo esse legado paterno e materno. O que é até hoje, o que tem sido até hoje a sua idade? Uma arma ou uma ferramenta de Deus para a construção de um mundo melhor? Converse com Deus. Grande e eterno Deus, nos encurvamos diante da Tua soberania. Existe uma grande responsabilidade na vida dos seres humanos que vão vivendo mais e mais nesse planetinha, que tem que aprender todos os dias, acumular know-how, acumular experiência para transmitir nessa dinâmica que o Teu Espírito Santo implantou, uma geração falando a outra geração. Trabalha, meu Deus, na vida dos Teus filhos. Não deixa isso continuar. O que está acontecendo, essa irresponsabilidade, essa terceirização que está acontecendo, meu Deus, que nós, líderes eclesiásticos, assumamos sem abrir mão de nenhuma maneira da nossa condição de formadores. A igreja forma, a mídia tão somente informa. Não deixemos a mídia formar nossos filhos, nossos netos. Que a idade que recebemos, os dias que o Senhor deu a todos nós, seja realmente esse subsídio, esse insumo que recebemos de Ti, ó Senhor, para sermos mais do que abençoados, para sermos abençoadores. Em nome de Jesus Cristo, trabalha na mente de todos os que cultuaram nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Nós vamos